Foi bom. Na verdade, foi muito bom curtir essa vitória do Vasco sobre o Santos. Sem sombra de dúvidas, a melhor atuação do Vasco, tranquilamente aí nos últimos anos, mas acabou. Hoje tem decisão contra o Juventude. É isso, família. Bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Claro que vamos falar muito aqui sobre esse confronto. É uma decisão para o Vasco. O Vasco tem que tentar de todas as formas vencer o jogo de hoje, vencer o Corinthians, vencer o Sport e vencer o Ceará. Esse é o papo, né, para o Vasco sair o mais rápido possível aí dessa situação, está muito próximo ainda da zona de rebaixamento. Fiz aqui o meu dever de casa, estava assistindo uma rádio gaúcha lá de Caxias do Sul, né, e eles falando bastante sobre o jogo, inclusive peguei aqui um corte rápido do Thiago Carpini, né, meu xará, que é o treinador do Juventude, para acrescentar aqui no nosso debate. Claro que vamos falar também sobre a provável escalação do Juventude, a provável escalação do Vasco. Nesse vídeo também vamos falar muito aqui sobre mercado da bola, porque a gente tem várias informações. Vamos te atualizar sobre Jonathan... Não, tô falando errado, eu ia falar o nome ao contrário, eu ia falar Jonathan Onaná. Não, é Jonathan Ikoné, Jean Onaná. Tem um zagueiro também colombiano que jogou ontem, né, contra o Flucê. Todas essas informações, né, aconteceram depois, né, que eu gravei o último vídeo. A gente tem aqui também mais uma informação, essa do canal Atenção Vascaínos, sobre o Matheus França. Então, para falar desse jogador, peguei aqui um corte do Felipe, do canal FBTV Futebol Sem Clichê, né, que é um scout analisando esse jogador, as características, e vem convivendo com muitas lesões. Isso é preocupante. E também sobre o zagueiro Robert Renan, informação do canal Na Torcida Vascaínos. E nesse sentido, peguei um corte aqui do Formiga, da TNT Sports, falando desse jogador, família vascaína. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Se estiver pensando em mandar uma camisa do Vascão, Vasco em Família, falar o Thiagão. Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics. Todos os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Clicou no link, escolheu a camisa, tá separado, branca, laranja, suporte, preta. Clicou no link, comprou a camisa, vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Ai, tô nervoso, cara. Hoje tem que ganhar, sequência de vitórias. Acontece com todo mundo. Eu falei aqui um outro dia com vocês, né? Aconteceu aí com o São Paulo, por que não com a gente? Aconteceu, o jogo difícil, não é um jogo fácil, é complicado jogar lá frio, né? Lá é muito frio, o Vasco já teve uma dificuldade de logística aí, né? Não conseguiu, né, pousar lá em Caxias do Sul. Mas é isso, família. A minha parte eu tô fazendo, tá? Camisa da vitória contra o São Paulo, CSA e Santos. Lá também no grupo de membros, meu parceiro Danilo, abraço, diretamente de Brasília. Todo jogo ele coloca lá uma enquete, vitória, isso, goleada, perder, não sei o quê. Tô fazendo a parada reversa agora contra o CSA, Vasco eliminado, passamos. Vasco e Santos, Vasco perdendo, Vasco ganha. Fiz o meu papel. Vasco e Juventude, Juventude ganhando, Vasco ganha. Então, fiz tudo que tá dentro do meu alcance, família vascaína. Que papo de Lloyd aí, sem Thiago. Mas é isso, vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos destacar aqui essa atualização, na verdade, atualizações, né? São vários jogadores, informações do canal Na Torcida Vascaínos. Tá aí, ó. Família, eu nem vou falar aqui do Carlos Cuesta, porque já é um jogador que o Vasco não conta mais, né? Já acertou lá com o Spartak de Moscou, e o time russo também me parece que já acertou com o Galatasaray. Eu acho que não vale mais a pena a gente falar desse jogador. Mas tá aqui, ó, o Ikoné. O atacante ganha aproximadamente R$1,5 milhão de reais por mês. A Fiorentina não dificultaria a saída do atleta, mas seu alto salário complica a vinda de Ikoné. Onaná, o jogador fez uma pedida salarial acima dos padrões do futebol brasileiro, solicitando vencimentos na casa de 200 mil euros por mês. Admar continua na Europa buscando reforçar o elenco vascaíno antes do fechamento da janela de transferências no dia 2/9. Então tá aí, família. Poxa, eu tava até um dia desse aí conversando, né, com um amigo. E assim, eu acho que você, a gente acaba, né, tendo um certo preconceito com alguns atletas. Entendo que também pelo momento, pela dificuldade, pelas carências. Então, poxa, a gente sempre quer um jogador para resolver. Só que financeiramente, né, o Vasco não tá
podendo, né, contratar jogadores para resolver, porque eu vejo assim, por exemplo, né, eu acho que já é uma torcida pelas conquistas recentes, né, pelo trabalho que é feito lá, já aceita mais esse tipo de coisa. E eu não tô criticando não, porque eu também não aceito, tá? Surge aí um jogador da Série B, eu falei, pelo amor de Deus, o que ele sabe? Eu também sou assim. Mas outro dia eu tava vendo o Botafogo tentando contratar um zagueiro do Novo Horizontino, surgiu aí um rumor também que estava interessado num zagueiro do Volta Redonda, mas é muito disso, né? Da estrutura, do planejamento, de já ter um elenco forte, aí você consegue apostar, e se futuramente esse jogador render, você ainda consegue vender, esse é o papo. Mas assim, para você também, né, ir no mercado europeu e... sei lá, muita gente falando aqui que o Jonathan Iconé poderia render, mas aí muito caro. O Onaná, me parece também ser um volante forte de pegada, mas poxa, não adianta, né? Você pagar 1 milhão para um, 1 milhão para o outro, não cabe, né? E de repente na Série B você poderia encontrar um ou outro jogador, mas entendo que até para tirar alguns jogadores de destaques aí, né? Principalmente da galera que está na parte de cima da tabela, é difícil. Por isso que o Vasco está tentando ser criativo aí no mercado para reforçar, né, o seu elenco. Eu estava vendo também um vídeo sobre o Andrés Gomes. E é um canal bem grande aqui na plataforma, no YouTube, que faz as análises de jogadores. Acho que tem mais de 600 mil inscritos, tá? Não tava falando tão bem do Andrés Gomes, não, né? Espero que ele esteja muito errado. Tava vendo os comentários lá, né, dos vascaínos. Aí a galera comentando lá, teve um amigo que comentou, mas esse canal aqui também falou do Nuno Moreira, e olha aí o que deu. Então eu espero que esse canal esteja muito errado aí, né? Porque nesse momento o Vasco só conseguiu a contratação do Thiago Mendes e do Andrés Gomes, né? E claro, o retorno do Barros, que eu entendo que, né, o Diniz vai sim dar alguma oportunidade para ele aí tentar nos ajudar. Seguindo, né, a nossa resenha, continuando aqui no mercado da bola, vamos lá, ó. Essa informação aqui foi do Pip Sierra, tá aí, ó. O Vasco monitora o zagueiro Jean Pestana, do América de Cali, emprestado pelo Deportivo Pereira. Inclusive, há um representante do clube no Maracanã neste momento, acompanhando de perto a atuação do defensor contra o Fluminense. Tá aí, alguém secou o Fluminense ontem, assistiu aqui o zagueiro Jean Pestana jogar, eu não consegui, né, família? Tava gravando os vídeos, né, os shorts também, e aí quando eu chego aqui também, minha filha que manda na casa, é complicado, assistir o Vasco e olhe lá, né? Então não consegui acompanhar aqui esse jogo, também sinceramente eu não ia assistir, né? O Fluminense ganhou lá, e como para me parar para ver um jogo para secar tem que valer muito a pena, né? Então o Fluminense me parece que ganhou por 2-0 e esse jogador aqui saiu ainda no intervalo. Eu acho assim, não vou me estender muito nesse nome porque eu não conheço, tava vendo lá a carreira do jogador, né, vários clubes pequenos na carreira até então, né, a gente não pode ter esse preconceito, eu sei que é difícil você acertar nesse tipo de atleta, né, sem passar por um grande clube, sem se provar num grande clube, mas isso aconteceu com a gente, né, com o Verratti. Eu sei que é difícil você acertar toda hora, mas se você pega a carreira, a trajetória do Verratti, né, ali em clubes pequenos, né, tava jogando uma segunda divisão, subiu ali para a primeira, né, estava sendo artilheiro da competição e o Vasco contratou e deu muito certo, né, nos ajudou em 23, 24, esse ano, né, é o artilheiro do clube, mas é aquilo que eu acabei de falar com vocês, né, é um zagueiro que você tem a certeza que vai ajudar ou é uma aposta? Então, de repente, você tem que tu vai tentar um acordo por empréstimo, com opção de compra, já é um jogador de 27 anos, você não tem a certeza que ele vai render, né, no futebol brasileiro, que é um nível muito mais competitivo. É difícil, família. Eu acho que pro Vasco contratar um zagueiro, você tem que ter a certeza que esse jogador, né, ele vem para ser titular, principalmente dependendo, né, das condições aí do negócio. Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente falar agora sobre o Robert Renan. Essa informação também foi ontem à noite, né? Vamos lá, tá na tela para vocês, ó. Vasco se aproxima de Robert Renan. Apuramos que o Vasco está próximo de contratar o zagueiro do Zenit, Robert Renan. Ainda não sabemos se o jogador virá por empréstimo ou em definitivo. As negociações estão acontecendo e podem ser definidas a qualquer momento. Também nos foi noticiado que mais 2 clubes brasileiros têm interesse no jogador. Um deles é o Bahia. Porém, o Vasco está mais próximo do atleta. Admar continua na Europa e corre contra o tempo para reforçar o elenco cruz-maltino antes do fechamento da janela. Tá aí, família. A gente tem um passado, né, com o Robert Renan. Mas antes de comentar um pouco mais sobre esse nome, olha esse corte aqui do Formiga. Olha só.
Um zagueiro craque, ambidestro, se pá pode jogar até no meio campo, qualidade pra construir, não erra um passe, poder de recuperação, senso de posicionamento, tem 19 anos, mas parece que tem 35. Se tem um zagueiro brasileiro promissor, é Robert Renan. Tem outros, eu acho que daqui a pouco a gente pode estar falando do Beraldo, de repente pode estar falando do Murilo, tem uma galera com nível muito alto. Eu pensei aqui no Salibá, pensei num pessoal bom, mas diferente, Robert Renan. O Robert Renan, inclusive, é mais diferente que o Salibá, é mais diferente que qualquer um que você fala aí. Você bate o olho e fala, é especial. Tá aí. Como eu disse, né, o Vasco tem um passado com o Robert Renan, naquele jogo contra o Internacional, do gol do Adson, né, o Robert Renan vai dominar a bola, ele erra, e aí o Adson consegue, né, arrancar, dribla ele e bota no cantinho, faz 1-0 ali pro Vasco, e depois tem o gol do Lincoln, né, e o Vasco ganha aquela partida por 2-1. Mas assim, eu tinha isso na memória, sabe? Poxa, eu nem tinha canal, então acompanhava assim, os programas esportivos, mais de São Paulo lá, né, Jogo Aberto e tudo mais, o Neto, e eu lembro da galera falando sobre esse atleta, que o Corinthians vendeu mal, que era um jogador de muito potencial, que ele já saiu há algum tempo do Corinthians, né, ele foi revelado pelo Corinthians. E aí, pegando esse gancho aí do Formiga, eu lembrava disso, que ele sempre foi um zagueiro tratado assim com muito potencial, né, que ia figurar entre os melhores, e não aconteceu ainda, né? De repente, claro, pode acontecer porque é muito jovem. Ele tá comentando esse corte aí, esse comentário do Formiga, o Robert Renan tinha 19, não é isso? Nesse momento ele tem 21, tem muita coisa ainda para evoluir, para crescer, para encontrar um time e de repente ter uma sequência, confiança e voltar a ser, né, esse zagueiro que ele era nas divisões de base. Então tá aqui, família, ó, jogador de 21 anos, 1,86 m, né? O Formiga basicamente falou aí as características do jogador. Não sei, né, se o Vasco tem essa condição de contratar ele em definitivo, né? De repente é por empréstimo, com essa questão de opção de compra, mas entendo que vai ser um jogador caro, até pela idade, né? Então tá aqui, ó, contrato com o Zenit até 30/6/2028. É isso, o último clube dele que ele estava emprestado era o Al-Shabaab, né? O Al-Shabaab não era o time do Paulinho, família? Me corrijam aí se eu tiver errado, qualquer coisa eu boto aqui na edição. O time que o Leandrinho estava jogando também. Então para você que é supersticioso, Paulinho chegou do Al-Shabaab, ajudou muito em 23... Será que é o Robert Renan também? Sei, família. Mas assim, aqui na Liga da Arábia Saudita, né, me parece que ele jogou bastante, né? Tá aqui, esteve no plantel, perdão, em 31 oportunidades, 30 como titular. É isso. Eu acho que é uma aposta, né? O Robert Renan, ele não é uma certeza. Se você pegar aí os comentários dos torcedores do Inter, mas meu Deus do céu, você vai falar assim, Thiago, eu não quero ver esse cara nem pintado de ouro, porque me parece que ele aprontou por lá. Teve uma disputa de pênalti, me parece que ele deu uma cavada, aí o goleiro pegou, né? Essa falha contra o Vasco, teve outras também, então ele ficou bem queimado lá no Internacional. Então você vive essa situação, colocar na balança, um jogador que sempre, né, teve um entendimento, sempre mostrou muito recurso, muito talento, muito potencial, tanto que foi vendido bem cedo e ainda não conseguiu, né, uma sequência no futebol, vou colocar de alto nível, né, podemos dizer assim, e o Vasco está tentando a contratação desse jogador. A gente chama a atenção que o Bahia também está tentando, e o outro time brasileiro que o canal disse, né, não foi revelado. Eu não tenho assim também muita condição de falar sobre o Robert Renan, eu acho que eu só assisti parte de uma partida dele, porque eu acho que contra o Vasco ele entra no decorrer do jogo, ele não inicia como titular. Eu acho que ele joga pelo lado esquerdo, né? Eu acho, não tenho certeza disso mesmo, né? Falei aqui sem ver. Pé esquerdo aqui tá na Transmart. Família, aguardar. Eu entendo que o Vasco estava colocando todas as fichas aí no Carlos Cuesta, não aconteceu. Sim, né? Algumas fontes dizendo que o Vasco também estava buscando um zagueiro para o lado esquerdo. E assim, eu acho que o Robert Renan, ele é o perfil que o Diniz gosta. É o perfil. Tem boa velocidade, boa técnica, né? Sai jogando bem, tem um bom passe. Esse é o perfil, né, do Robert Renan. Não sei, de repente chega e vira o zagueiro no profissional que ele foi na base, família vascaína. Para finalizar o nosso assunto mercado da bola, tá na tela para vocês, informação do canal Na Torcida Vascaínos. Vasco já tem acordo com o Matheus França. Agora o clube trabalha nos últimos detalhes com o Crystal Palace para concretizar a chegada do meia por empréstimo. Tá aí. Já falamos bastante aqui, né, sobre o Matheus França, então resolvi trazer esse corte para a gente conhecer um pouco mais do jogador, né? Tem aí a questão das lesões, características, né?
O Felipe também lá do canal FBTV Futebol Sem Clichê, ele faz, né, também uma análise por temporada, número de jogos, gols, assistências. É bem interessante pra gente entender um pouco mais sobre esse possível reforço do Vasco. Olha só. Né, galera? O Matheus França é um jogador muito jovem ainda, 21 anos de idade, desde a temporada 23-24. Ele atua no futebol europeu e, coincidentemente ou não, nesses últimos 2 anos ele vem sofrendo bastante com lesão, né, pessoal? Em 2023 foi uma lesão na costela e outra na virilha. As duas somadas, 104 dias afastado. 2024, mesmo roteiro, uma lesão na virilha e outra na costela. 323 dias, praticamente um ano, lesionado por conta dessas duas lesões que foram quase uma em cima da outra. Ele chegou, recuperou de uma, deu 15 dias, machucou de novo. Então, assim, perdeu muito tempo em 2024 e agora no ano de 2025 também teve uma lesão, dessa vez na coxa, 48 dias fora. Então, é um jogador muito jovem. Claro que lesões na costela, por exemplo, é uma coisa mais de azar, né? Não é uma coisa crônica que a gente vai cravar que vai acontecer de novo no Vasco da Gama, mas assim, é um cara que tem se machucado bastante, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento e função dentro de campo, o que mais dá pra falar sobre o jovem jogador? Vamos lá, com o mapa de movimentação, o mapa de calor do Matheus França. Peguei o ano de 2023, tá bom? Que foi a temporada que ele teve mais minutagem no futebol profissional. E muitos estão chamando o Matheus França de meio atacante, eu acho que é uma definição correta pra gente poder falar sobre o jovem jogador. O Matheus França é destro, tá bom? Esqueci de falar isso no começo do vídeo. É um jogador assim que tem bastante capacidade de atuar ali pelo terço final. Um jogador de ótima estatura, como a gente pode ver, né, galera? 1,84 m, um cara que tem força para jogar. Eu usaria ele talvez numa zona mais central do campo, talvez atrás de um centroavante, porque é um jogador que, além de ter bastante força física, é um cara que tem velocidade, tem um bom controle de bola, ele consegue fazer aquele arraste pela zona central. Mas nada impede também, pessoal, que ele jogue pelos lados do campo. Tá bom? É um jogador que tem velocidade, tem condição física para fazer isso. Eu, Felipe, gosto bastante desse tipo de atleta, esses caras que conseguem jogar pela zona central do campo com bom controle de bola, conseguindo ter um para um ofensivo, arrastando, levando os adversários com aquela progressão com a bola dominada. E Matheus França, além de tudo, é um cara com um refino técnico interessante. Ele não depende só de campo para correr, de só um jogo físico. É um cara que também consegue ter recurso técnico. É um cara que, nas poucas oportunidades que teve pelo Flamengo, na equipe profissional, marcou alguns golzinhos. Né? Então é um jogador que tem a capacidade de jogar tanto por dentro, ali no terço final, ou também pelo lado do campo, tá bom? Então, pessoal, a gente entender como é que foram suas outras temporadas, quando ele teve um pouco mais de sequência. Vamos lá. Pequeno histórico, pequeno não, né? O histórico dele como jogador profissional nas últimas 4 temporadas. 2021, ano que ele surge no Flamengo, estreia no profissional, faz 2 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum deles como titular, não marca gols e não dá assistências. 2022, aqui já faz a temporada completa pelo Flamengo, 24 jogos, 9 como titular, 6 gols, nenhuma assistência. 2023, ele faz o primeiro semestre, né, no Flamengo, antes de sair, 27 jogos, 11 como titular, 3 gols e uma assistência. Chega ao Crystal Palace, né, na temporada 23-24, coincidentemente, começa a se machucar bastante, como nós vimos, então faz apenas 12 jogos, 2 como titular, não marca gols e dá uma assistência. Então é um jogador que na época do Flamengo era uma promessa ainda, um jogador jovem, né, o time do Flamengo muito estrelado, a gente sabe como é que é, muitas vezes esses meninos da base não têm muita oportunidade, vai pro futebol inglês, é comprado por uma alta cifra e também acaba não conseguindo jogar bastante, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível contratação, né? Na hora que eu tô gravando o vídeo, estamos no estágio embrionário ainda, né? Matheus França possivelmente reforçando o Vasco. É um cara que, caso chegue ao Vasco da Gama, me agrada bastante. Tá bom, pessoal? Claro que tem essa questão de baixa minutagem nos últimos tempos, questão de confiança, até a parte de lesões, que ele se machucou bastante nos últimos tempos, mas é um jogador muito novo, é um cara que tem margem de evolução, tem que ver como é que vai ser amarrado esse contrato, né? Provavelmente vai ser um empréstimo, deve ter uma opção de compra, mas é um jogador que tem recurso técnico para jogar e ao mesmo tempo te entrega boa condição física. Não é aquele meia pifador, caso ele jogue na zona central do campo, é mais um meia de definição, velocidade, né, fazer um jogo de transição. Nesse modelo de Diniz, talvez seja aquela peça que te desafoga muitas vezes, sem depender necessariamente de um jogo de associação, mas podendo te tirar com arraste da pressão. Acho que é muito importante desse tipo de atleta no modelo de Diniz, ou eventualmente ser um beirada de lado de campo, um cara que talvez não tenha tanta capacidade de criação de jogadas, mas bastante individualidade e definição, coisa que é importante. Claro, é um jogador muito novo, tá com uma minutagem baixa, acaba sendo uma aposta, tá bom? Mas uma aposta que me agrada. Acho que é um cara que tem potencial, principalmente no médio prazo, de ajudar o Vasco, tá bom? Então, família, a gente sabe que a ideia do Crystal Palace é só empréstimo, né? Não tem a questão de opção de compra. Então, de repente, assim, tem que pensar no calendário de lá, né? Sei se só até o final do ano, eu acho que é mais provável isso, né? Emprestar o jogador até o final do ano, porque chega lá no meio da temporada deles, né? Não é isso? Eu acho que é. Então, é um jogador que, né, complicado essa questão aí das lesões, deve ser um atleta caro, né? Porque o Cruzeiro recuou, segundo o canal Detetives Vascaínos. Tem essa questão também da pouca minutagem nos últimos anos. E aí tem esse ponto da análise do Felipe e também assistindo aqui vários vídeos. É um jogador que tem recurso, né? Que tem potencial, saudável.
ritmo de jogo. Tem capacidade de ajudar. Tem capacidade de ajudar. Seria uma peça importante aí no banco. Não sei se, tendo sequência, brigaria por posição, mas eu acho que é um jogador que tem potencial. Inclusive, no Flamengo aqui, no nosso rival, ele também teve uma lesão, né? Parece que ele estava tendo uma sequência positiva, jogando, marcando gols, e aí teve uma lesão que prejudicou bastante ele. Então, assim, é um cara que está convivendo com lesões, né? E isso é bastante complicado, porque o Vasco precisa de jogadores saudáveis, né? Então tá aí, o Vasco já acertou com o atleta, me parece que falta agora com o Crystal Palace. De repente é um jogador que vai chegar aí, se Deus quiser, né, família, nos ajudar nesse Campeonato Brasileiro e, claro, na sequência aí da Copa do Brasil. Vamos seguir aqui para a reta final do nosso vídeo, para a gente falar sobre o confronto de hoje, né, às 7 horas, lá no Alfredo Jaconi, um jogo muito difícil. Vale lembrar, né, que desde o momento aí que o Carpini assumiu, uma vitória e um empate, né? O Juventude ganhou dentro de casa do Corinthians com o time, né, completo, né? O Corinthians está desfalcado, mas quero dizer o que o Corinthians tinha de melhor. Então, um jogo de imposição física, de muita disposição. Antes da gente comentar um pouco mais sobre esse jogo, vamos trazer aqui esse corte rápido, 35 segundos, do Carpini falando do Vasco, do Fernando Diniz. Olha só. Tem o treino de hoje que, para mim, o de ontem já foi muito importante. O de hoje a gente já vai definir muita coisa, ajustar algumas ideias em cima do jogo do Vasco, né? Eu tive a oportunidade de enfrentar o Vasco na terceira rodada, se não me engano, segunda rodada desse mesmo campeonato, lá em Salvador. Uma equipe difícil de ser batida, difícil que agrupa muita gente lá da bola. Uma ideia do Diniz que é difícil, às vezes, você encaixar uma marcação. Às vezes uma falsa sensação que o adversário tem de superioridade, ele consegue, com algumas movimentações, sempre criar muita dificuldade, principalmente no aspecto defensivo nosso e ofensivo deles. Então a gente passar o máximo de informações e escolher a melhor estratégia. Pode jogar o Babi, pode jogar o Babi Talhari, pode jogar nenhum dos dois. Família, eu acho que o áudio não ficou muito bom, mas foi justamente porque eu estava assistindo, né, a Rádio Gaúcha aqui no YouTube, e esse áudio estava meio que picotando, chiado, e aí tentei aumentar também, mas deu para entender, né? Eu tinha esquecido disso, que o Carpini encarou o Vasco, né, com vitória, e infelizmente aconteceu aquela derrota ridícula. Isso faz muita falta, né? Você imagina aí o Vasco hoje com mais 3 pontos, né? Estaria aí tá com 19, né? 20, 21, 22 pontos. Ajuda, mano. Não pode perder esse tipo de jogo, né? Cara, os caras com 1 a menos, o Vasco abre o placar e toma a virada pro Vitória, né? Do Thiago Carpini. É brincadeira. Então, assim, né? Já dá pra entender ali que ele vai trabalhar muito em cima do estilo do Diniz, de encaixar a marcação. Eu tava vendo o Lisca, né? O Lisca falar do Fernando Diniz, é isso. Que ele começou, né, teve alguns jogos contra o Fernando Diniz, tomando porrada, e depois ele aprendeu, né? Porque ele fala que se você demole, você não conseguir encaixar a marcação pelas movimentações e deixar os jogadores, no caso que ele comanda, gostarem do jogo, a coisa vai fluir e vai ficar ruim pro seu lado. Então acho que é muito nesse sentido aí que o Thiago Carpini tá falando. Família, então, acompanhando lá a Rádio Gaúcha, o que a gente pode dizer? Eles estão com uma confiança elevada com a chegada aí do Carpini, né, até mesmo pelos resultados, mas eu vi lá também que a galera não tem confiança nenhuma no sistema defensivo, principalmente nos 2 zagueiros. Né? Segundo eles, é realmente um setor que falha muito, e dá pra gente ver também pelos números. Né? Só por questão de curiosidade, tá aqui, tô mostrando aí pra vocês. Ó. Que isso, Thiagão? O que o Freitas está fazendo com a camisa do Paysandu? É o irmão do Freitas, né? O Luan Freitas, que está jogando a Série B pelo Paysandu. Ele pertence ao Flucê, e aí o Juventude está acertando a contratação aqui do irmão do Lucas Freitas. Então tá chegando aí para ajudar o Juventude. Não vai jogar contra a gente, mas é só para pontuar essa questão dessa deficiência aí defensiva, né, que eles têm. Tem a questão também da torcida. Me parece que vai ser o maior público deles lá. Quero dizer recente, eu não tenho essa informação, né, do ano do Juventude, mas contra o Corinthians deu 8 mil, né, público presente, e está previsto aí para o jogo contra o Vasco mais de 10 mil, né, justamente para embalar aí, né, 2 vitórias e um empate em 3 jogos desde a chegada do Thiago Carpini, família vascaína. Então basicamente é isso. E aí, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, o provável Juventude, Jandrei, né, que estava agarrando no São Paulo, Marcelo Hermes, o Angel é alguma coisa, mas não lembro aqui o sobrenome dele. Eu acho que é o Wilker Angel. O Abner, Reginaldo, Mandaca, Jadson e Kaique, né? Eles jogam aqui com 3 volantes. Batalha, Veron e Gabriel Taliari. Eu acho que é isso. Mas na Rádio Gaúcha também, eles estavam pontuando lá que tem a possibilidade sim do Nenê iniciar essa partida. Vamos aguardar. E o Vasco, né, tá na tela para vocês. Jardim, Hugo Moura, Freitas, PH e Piton, Thiago Mendes, né, fazendo ali a função do Jair,
Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Família, já falei bastante, né, sobre essa situação aqui do Verratti. Hoje eu só vou torcer, né, torcer para que o Pirata possa guardar, torcer para que o Vasco possa ganhar. É muito daquilo que a gente fala. A gente quer ser feliz, não quer ter razão. Eu faria diferente, mas o Diniz vai optar pelo Pirata. Cabe a gente, né, a torcer bastante, torcer muito para que o Pirata faça uma grande partida. Teve a chance? Crava. Outra? Crava. Né, para nos ajudar a gente sair com os 3 pontos de lá. Em relação ao Thiago Mendes, né, que é um outro jogador que vai iniciar, primeira vez, né, como titular, caso se confirme. Fico preocupado, né, com essa questão ali do meio campo, da pegada. Por exemplo, acho que o meio campo do Juventude, já falei isso aqui, né? Jadson, Kaique e Mandaca. Tecnicamente falando, eu sou muito mais do Santos. Bom tempos é Rafael e Neymar, sem comparação. Mas esse meio campo aqui tem mais pegada, para dificultar, para arrancar, tem mais velocidade. Então, assim, Vasco tem que estar de olho aqui também no Juventude. Tem esse tal de Batalha, me parece que é um jogador de lado de campo, que também é muito forte fisicamente, tem velocidade. Tem uma dúvida lá também, esqueci de comentar com vocês, que eu estava assistindo, ouvindo, na verdade, né? Do Matheus Babi, que já é um jogador alto, bom na bola aérea, né? Ele, tipo assim, o Tiquinho não é muito bom nesse fundamento, que foi o último centroavante que a gente encarou. Já o Matheus Babi é bom na bola aérea, o Kaique é alto, a defesa deles é alta, né? A gente vai jogar com o Hugo Moura e Freitas. Então tudo isso eu acho que a gente tem que ter muita atenção nesse jogo contra o Juventude. Agora, se o nosso jogo encaixar tecnicamente falando, né, o Vasco pode sim ganhar do Juventude. Claro, com o Verratti ali, a gente não vai ter essa movimentação e essa associação que teve no jogo, né, contra o Santos. Mas a gente espera que o Vasco possa repetir, por exemplo, né, assim como fez contra o São Paulo. E o Verratti estava em campo, família vascaína. Mas é isso, assim, só para pontuar aqui essa questão do jogo sem bola, né? Porque o David acabou jogando pelo lado esquerdo e ele estava ajudando bastante, né? Porque ele acaba descendo um pouco mais, tem mais força, né, para fazer essa recomposição que o Nuno. Então, quando o Verratti volta, ainda tem esse detalhe. É o que eu falo, às vezes a gente fala assim, a defesa é fraca, é isso, é aquilo. Sim, beleza, não vou aqui defender. Mas, cara, sem bola todo mundo tem que ajudar. Então, você já vai jogar o Nuno pro lado esquerdo e já tá com essa dificuldade, tá sentindo o ritmo, o cara vem de uma temporada lá em Portugal e é ele que vai ter que descer para ajudar o Piton, entende? Então, também tem essa situação aí importante que o David ajudou bastante, né, a recompor, seja pelo lado esquerdo, seja, né, na movimentação ele parava ali pelo centro do campo, ele descia rápido, e tá bem, né, fisicamente o David é forte. Tem esse detalhe também importante. Mas pontuando isso tudo, vejo o Vasco com muita chance de ganhar, porque o nosso time, principalmente, né, o time titular, tem recurso, tem qualidade. A gente espera que o Coutinho possa atuar muito bem, Piton, PH, Nuno, Ryan, né, que vem sendo decisivo aí, e colocar 3 pontos na nossa conta pra gente comemorar logo mais, família vascaína. Fui!